Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre as políticas públicas para a população idosa. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior índice de pessoas acima de 60 anos, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas como será que a cidade tem se preparado para esse envelhecimento dos habitantes? Quais os principais debates na Câmara de Vereadores e na Prefeitura? É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Fique conosco! Dos quase 1.500.000 habitantes de Porto Alegre, mais de 200.000 são idosos. A informação é do último censo do IBGE, divulgado em 2010. No ano 2000, data do estudo anterior, essa parcela da população era 30% menor. Alguns dados da EPTC fornecido para nós indica que hoje nós temos em torno de 230 a 240 mil idosos. Pelo cartão de embarque dos ônibus, dos coletivos, a gente acredita que essa população tem aumentado bastante. Então facilmente a gente percebe isso quando nós transitamos pelas ruas de Porto Alegre, pelos bairros, que a gente encontra um grande número de idosos. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior índice de idosos do país. Pessoas acima de 60 anos já representam 15% da população porto-alegrense. Mas será que a cidade está preparada para esse envelhecimento? Eu acho que o idoso ainda é desrespeitado em tudo, é no ônibus, é no trânsito. E como idoso, do que o senhor mais sente falta na cidade? No dia a dia, tem alguma reclamação, alguma dificuldade? Olha, eu não tenho nenhuma. Graças a Deus, vivo a minha vida e não... Vejo que desrespeito, tem desrespeito, mas a gente olha assim, mas comigo não, comigo tranquilo. Acredito que a estrutura de Porto Alegre é uma cidade que poderia apresentar melhoras para a população, não só para idoso, mas para a população em geral. A gente enfrenta bastante dificuldade em relação à segurança, em relação ao transporte, a própria educação do jovem para com o idoso, que essa diferenciação os nossos pais não nos ensinaram e hoje parece que os pais não estão ensinando os filhos. Aquela educação da família. Eu acho que está tudo bom. Só a saúde que é péssima, né? Os postos de saúde são horríveis. Tu tem que enfrentar uma fila de 4 horas da madrugada para conseguir uma ficha. E às vezes tu vai e não acha. Isso aí tá péssimo, péssimo. Não tem explicação. Tu te aposentar, pagar toda a vida um NPS, entendeu? Na velhice tu querer consultar, não pode consultar porque não tem. Eu sou aqui do modelo, é péssimo atendimento. Mas falta tudo. Tudo? Falta tudo, falta principalmente segurança. Que a gente não sai mais, não tem medo, tem receio. Eu acho assim que a segurança é o principal. Que não se pode ir para um grupo de idosos que termine depois das 6, que tu não pode mais andar de noite depois das 6. Já aconteceu alguma coisa com a senhora? Sim. Já que fui aconteceu? assaltada na domingo na Lime Silva com o Lobo da Costa, com faca. O Estatuto do Idoso é a principal política de proteção a pessoas com mais de 60 anos a nível nacional. Conforme a lei, é dever da família, da comunidade e do Estado garantir aos idosos qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. E aqui em Porto Alegre, uma iniciativa que partiu da Câmara de Vereadores fez a cidade se tornar pioneira no país também em relação a esse assunto. O Fundo Municipal do Idoso foi criado em 2011 a partir de um projeto de lei do vereador Ayrton Ferronato. E lá em 1992, eu apresentei uma proposta que foi pioneira no Brasil e o Brasil inteiro copiou os municípios brasileiros quando se criou o benefício da isenção do IPTU para aposentado e pensionista, com até 3 salários de renda. Esta proposta alcançou, repito, praticamente o país todo, né? Depois nós íamos acompanhando outros passos. E lá em 2009, no início de 2010, Brasília aprovou uma lei de autoria do deputado Beto Albuquerque, que autorizava, que dizia como dava como isenta a contribuição das pessoas físicas e jurídicas para a política do idoso. Muito bem, em havendo aquela lei federal que permitia, que autorizava a contribuição para o idoso com dedução de imposto de renda, era necessário, na minha maneira de ver, e eu sou um homem de finanças públicas, trabalho isso há
40 anos. Era necessário criar um instrumento que recebesse esses recursos aqui no município de Porto Alegre. E daí o instrumento mais apropriado que se poderia alcançar seria formar um fundo gerido por Porto Alegre. Portanto, aí que eu apresentei o projeto para criar o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo do Idoso é administrado pelo Conselho Municipal do Idoso, criado a partir da mesma lei. Ele funciona como uma ligação entre a sociedade civil e a sociedade governamental, onde nós temos entidades representando o idoso, então nós temos o protagonismo do idoso presente no Conselho, junto com a sociedade governamental, que é a sociedade que executa essas ações. Então o Conselho Municipal do Idoso se reúne, ele era para se reunir quinzenalmente, tem se reunido toda semana. Temos valores gerais, em torno de 14 milhões de reais foram captados o ano passado, em 2015, né? Para ser utilizado agora em 2016, 2017, né? Mas beneficiam mais de 42 entidades. Temos 42 projetos dentro do fundo. Quem colabora mais, de novo eu comentei, mas são as entidades, as empresas, as grandes empresas, e infelizmente as pessoas físicas não têm contribuído muito, não sei porque talvez ainda não tenham entendido o real, a importância desse fundo para Porto Alegre. O principal objetivo da criação do fundo é garantir repasse de recursos a entidades que trabalham com idosos. Em Porto Alegre, não há um dado específico sobre a quantidade de pessoas a partir dos 60 anos em situação de vulnerabilidade social, mas há 5 instituições de longa permanência conveniadas com a Prefeitura aptas a receber esse público. Ao todo, são 350 vagas oferecidas. A Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, mantida pelo Rotary Club, é uma delas. A casa tem espaço para 130 idosos e hoje 116 vagas estão ocupadas. A maioria dessas pessoas, elas ou romperam os seus laços afetivos, né, com a família, ou então eles não têm mais familiares, estão sozinhos, se forem senhoras que não casaram, não tiveram filhos, e vêm procurar um lugar para morar, ganham um salário mínimo, né? Eles contribuem com 70% do seu benefício previdenciário, né? Isso está no Estatuto do Idoso, né? É a contribuição que eles dão para poder permanecer aqui. Mas é certo que isso é insuficiente, né, para vamos dizer, cobrir os seus custos, né, que a instituição tem para lhes dar essa vida, vamos dizer, uma vida digna, né? Quanto que é mais ou menos o custo por idoso, né, aqui na SPAM? O custo direto é de R$ 3.500 por mês por idoso. Por isso que nossos projetos que são aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso e que permitem a captação de recursos junto a pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem doar parte do seu imposto de renda, isso é o que mantém a sustentação desse equilíbrio financeiro, né? Além das doações que a própria comunidade vem fazendo ao longo de tantos anos. Eu faço bastante coisa, a gente vai passear, a gente faz trabalhos, tem as professoras que ensinam a gente, tem as amigas. A senhora gosta de morar aqui? A senhora falou que não pretende mais ir embora, né? Então a senhora gosta? Gosto. Aqui sabe o que é? Hotel 5 estrelas. A senhora recebe visitas aqui de vez em quando ou vai visitar? Recebo minha filha, só tenho uma filha, mas ela vale por 10. E a senhora gostaria de estar morando com ela ou não? Gosta de estar aqui? Não, eu prefiro estar aqui. Por quê? Porque ela trabalha, sai todo dia e eu fico sozinha. E aqui eu nunca estou sozinha. Dona Adelina, quanto tempo está aqui? Agora faz pouquinho tempo, mas eu já estive aqui outras vezes. Quantas vezes já? Essa é a terceira. E aí, quer sair daqui ou não? Não, eu gosto aqui, adoro isso aqui. Por que a senhora gosta? Eu gosto do pessoal, tudo, me dou com todo mundo, gosto. A senhora recebe visitas? Sim, as minhas filhas vêm.
Por que a senhora não mora com elas, no caso? Porque a mais velha é viúva e só tem um filho, ele foi embora para a Itália. E ela nunca está por casa, né? E a outra tem o marido e a filha, eu não gosto. Não sente falta? Não. Seu Manuel, por que o senhor veio parar aqui há 7 anos atrás? Me conta. É que eu vivia sozinho, tinha me separado da minha esposa. Aí eu andava mais de bar em bar do que... Aí meu filho arrumou para vir para cá. O senhor acha que foi uma boa ideia? Foi. Por quê? Porque eu saí dos bares, né? Porque eu vivia em bar, né? Bar em bar. Quer dizer... Conseguiu se curar? Ah, sim, já. Depois não sinto falta tampouco. E o senhor considera esses que estão aqui sua nova família? Eu considero. Uma família grande, né? Eu considero isso mesmo. Vocês se dão bem? Ah, mais ou menos, né? Quer dizer, a gente não tem muito contato com todo mundo, né? Quer dizer, com quem eu tenho contato, me sinto bem. A SPAM foi a primeira instituição beneficiada com o Fundo Municipal do Idoso. Este projeto de grande reforma e ampliação das estruturas foi o 4º beneficiado e está orçado em cerca de 9 milhões de reais. Até agora, pouco mais de 4 milhões já foram captados e a expectativa é de que até 2017, quando o projeto se encerra, todo o valor seja quitado. E esse convênio que também foi feito agora, que faz com que 54 pessoas de grau de dependência 3, por exemplo, de extrema vulnerabilidade, né, que possam vir morar em entidades como a nossa, isso sendo custeadas pelo poder público durante o período de 1 ano, né, isso é um significativo avanço na política social, né, voltada ao idoso e que, sem dúvida, vai servir de exemplo para outras cidades, né, e para o próprio país. Eu tenho uma proposta na Câmara, mais uma que eu acredito que ela vai trazer grandes benefícios de novo para a sociedade, essencialmente para o idoso pobre. De autorizar, a ideia é que o fundo possa ser repassado também para contribuição para essas entidades de assistência médica, de saúde, que levem atendimento a idosos que tenham dificuldade de locomoção. A ideia é a proposta é fazer com que o deslocamento dessas instituições que fazem esses exames, o deslocamento também possa ser pago por este fundo. A Câmara de Vereadores também tem atuado em constantes debates sobre o envelhecimento da população. No ano de 2011, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. A proposição foi do vereador Valdir Canal, do PRB, que atua até hoje como presidente da frente. O parlamentar também teve diversas leis relacionadas ao assunto aprovadas no Legislativo. No início do mês de junho, outro projeto que amplia o direito dos idosos a assentos preferenciais também ganhou destaque no plenário da Câmara. O texto, de autoria do vereador José Freitas, foi aprovado pelos parlamentares por unanimidade. Os idosos, a gente tem que ter um olhar diferenciado para eles, até porque a própria população, não só de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul, a população de idosos é uma população muito alta e muitas vezes eles são até discriminados, né? Então, dentro dentro desse assunto aí, eu resolvi fazer um projeto para dar uma atenção maior para os idosos em relação a assentos, né? Assentos reservados para eles nas praças de alimentação. Porque a gente vê muito, não é todas, mas a maioria das praças de alimentação e até mesmo restaurantes tem aquelas mesas fixas, as mesas, os bancos fixos, e a pessoa que tem dificuldade de se locomover, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa que tem problema de obesidade ou principalmente até mesmo um cadeirante, eles têm dificuldade, não tem como se aproximar da mesa. Então, por isso que eu resolvi protocolar esse projeto e graças a Deus foi aprovado, só falta o prefeito sancionar agora. E para facilitar
não só a vida dos idosos, mas todas as pessoas que trazem algum problema de locomoção. No fim do ano passado, Porto Alegre foi reconhecida como Cidade Amiga do Idoso pela Organização Mundial da Saúde. Mas a capital ainda enfrenta muitos desafios na preparação para o envelhecimento da população, principalmente no que se refere ao debate social sobre o assunto. Além de problemas como acessibilidade e falta de segurança, idosos ainda relatam casos de falta de respeito e violação de direitos. Em 2015, a Delegacia do Idoso da capital registrou 2.500 casos de agressão a pessoas acima de 60 anos. Infelizmente, a sociedade de hoje está extremamente individualista. Né? Dentro das casas, né, das famílias, as pessoas são individualistas e isso, de certa forma, se reflete também na criação das crianças. Muitas crianças são educadas prioritariamente pelos seus recursos tecnológicos. Né? Celular, né, os smartphones, os tablets, a internet da vida, né? Os programas televisivos. Tudo isso traz muitos valores negativos. Né? Então, nós precisamos repensar a lógica da nossa sociedade. Né? Que sociedade nós temos? Né? Que tipo de criação, né, família, escola e poder público estão dando a essas crianças? Né? Nós educamos pelo bom exemplo. Se nós não tivermos bons exemplos para os nossos pequenos, obviamente nós não podemos exigir deles, né, grandes avanços com relação ao respeito do espaço do outro. A política pública, ela está ali. Vamos dar um exemplo dentro do ônibus. A política pública, ela está presente ali, porque os assentos reservados para os idosos e pessoas gestantes com deficiência está ali. O que precisa ter é educação, respeito, porque a política pública está ali. A população precisa respeitar que aquele espaço dentro do ônibus ali está destinado a essa população. E isso precisa se trabalhar nas escolas. Essa conscientização precisa ter dentro das escolas. Então ela tem que começar ali, dentro de casa. O reflexo disso tudo é a violência contra a pessoa idosa dentro da própria casa. O que acontece na rua é o que acontece em casa. Então, o que a gente precisa fazer? Punição. Punir com mais rigidez aqueles que cometem o crime. Discriminação, preconceito, humilhação é crime. Então, o que se tem que ter também, eu penso, que é um ajuste mais forte das leis para que possa punir aquele que agride o idoso. Essa política de conscientização vai se dar no momento em que o idoso se torna mais visível. Se torna mais visível e se torna mais conhecido. Né? Seria praticamente a participação dos idosos já desde as escolas, por exemplo. Existem trabalhos em outros países, até mesmo aqui no Brasil, alguns trabalhos que mostram o idoso dentro das próprias escolas, ajudando, e também através de pesquisas, como eu te falei mesmo. Né? Nós temos que pensar muito e conhecer, entender o idoso, entender o que ele precisa para transformar ele mais visível. Né? Tu vês que um momento de frio como nós estamos, é uma dificuldade bastante grande de vê-los fora das casas, mas assim, eles existem, são mais de 16% em Porto Alegre, então é uma quantidade bastante grande de idosos que nós temos na nossa cidade, e é importante a gente tentar transformar eles visíveis, para que eles consigam se manifestar o que eles precisam, o que eles são, e para a gente poder trabalhar nessas construções. Para o vereador Alex Fraga, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o município deveria destinar parte das verbas de publicidade para ações educativas sobre idosos. O que nós poderíamos fazer é justamente tentar disseminar o máximo possível nas nossas ações individuais, mas também nas ações coletivas, né? Abrindo os espaços públicos para que esses debates tornem mais corpo, para que esses espaços possam ser espaços de construção de uma nova mentalidade. Tá? A prefeitura pode usar a sua verba de publicidade para, ao invés de mostrar o que fez ou o que não está fazendo, porque muitas vezes nós temos divulgações de obras inacabadas como sendo grandes conquistas da cidade de Porto Alegre, que é terrível. Mas ao invés de usar essa verba de publicidade que está dentro do orçamento previsto para esse ano, aplicar esse dinheiro em ações de conscientização. Tá? É uma verba muito melhor investida e que vai ter um reflexo futuro muito mais significativo. Conforme o secretário adjunto do Idoso, a Prefeitura tem atuado para fomentar o debate.
Com o objetivo de atender uma demanda trazida pela própria população, foi instituído na capital o Plano Municipal do Idoso, no final de 2015. O documento traz 64 metas a serem atingidas por 14 secretarias do município em 3 anos. Num debate de mais de 2 anos, construindo, pactuando, que é muito importante, convencendo pares, e nós chegamos ao que hoje nós temos de mais avançado de política pública no Brasil, que é o primeiro Plano Municipal de Políticas Públicas para a pessoa idosa. De fato, assim, na prática, o que pode mudar na vida das pessoas ter um plano como esse? Acho que a principal, né, do plano para nós aqui da Secretaria é a ampliação de atendimento. Tá? E algumas políticas novas, como Melhor em Casa, que é o atendimento da saúde para os idosos que estão em casa, o aumento de atendimento nas casas de longa permanência, dos centros-dias. Hoje nós temos 2 centros-dias, que é onde o idoso ele entra na parte da manhã e ele sai à tarde. Então ele passa o dia dentro desse centro com uma rede multidisciplinar de atendimento. Então a ampliação de atendimento para nós é importante. A ampliação de rede da saúde é importante, a qualificação dos profissionais é importante. Tudo isso está no estatuto, está no Plano Municipal do Idoso. Então, na prática, as pessoas vão ver isso na ampliação de serviços. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é comemorado em 15 de junho. No mesmo mês, uma nova diretoria vai ser eleita para assumir o Conselho Municipal do Idoso na cidade. A Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no endereço da nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.